Boa tarde, povo, tudo certo? Então, esse é o vídeo de web design sobre o CSS, tudo que o professor Diego explicou. Então, eu já vou avisando aqui, esse vídeo vai sair longo. Eu já estou cansado, que é a minha quarta tentativa produzindo esse vídeo. Ah, e por fim, se tiver algum erro, me mandem mensagem no Zap, que eu coloco na descrição do vídeo. E se tiver muitos erros, eu sei lá, faço uma parte 2 talvez. Não garanto nada. Mas vamos direto para a explicação. Vamos lá. Quando a gente abre nosso index do HTML, a gente vai colocar aqui, ó, estrutura básica padrão, a gente já conhece, menos isso aqui. Isso aqui eu não faço ideia, mas já estava no exemplo do Diego. Então, vamos lá. A gente vai abrir uma tag, a gente vai colocar link relativo igual style sheet. Style vem de estilo. Nosso CSS ele é completamente estilo. Então, é style sheet. E o que sheet? Folha de papel. Pensa assim, que o nosso site do HTML é um cara que tem que saber o que ele tem que fazer. Então, tem um papel falando para que ele vai, como que ele vai fazer aquilo. Então, é isso. O HTML é o cara que leu e daí, agora eu sei como fazer. Daí ele automaticamente faz. E agora a gente vai colocar um href. Então, eu errei de muitas vezes isso aqui. Nessa explicação dá até um pouco de vergonha. Mas não coloca direto style.css, isso aqui não funciona. É ponto barra images não. CSS e style.css. É isso. Então a gente já começa aqui, ó. Coloca uma div. O que é uma div? Uma div, pensa naqueles TD das tabelas que a gente fez. Se não sabe, daí você precisa estudar ainda mais. Mas essas div basicamente um quadrado branco. Quadrado imaginário. Onde que ele vai fazer a formatação das coisas. Isso aqui normalmente é invisível, mas a gente vai fazer com a configuração do CSS com que isso aqui seja real. Eu vou colocar uma class igual a header, e eu também vou colocar uma id igual a header. Tá bom, vamos já para a explicação do que é class e o que é id. Porque eu mesmo não sabia, e eu acho que boa parte das pessoas também não sabe. Vamos separar a class. Opa. A gente tem aqui class. Vamos colocar aqui o nosso id. Então, pensa assim, class é a mesma coisa de classe em português. Vamos pensar numa classe econômica. Classe baixa, classe média, classe alta. De todo mundo do planeta, toda pessoa pode ser enfiada em uma dessas três classes. Eu posso ter a mesma classe do Diego, a mesma classe do Jameson, a mesma classe do Gouveia e tanto faz. Mesma coisa no HTML. HTML, toda tag pode ter a mesma classe se você quiser. Então, várias tags na mesma classe. Então, você pode criar uma classe e aplicar em várias. Então, pensem assim, classe são várias coisas. Várias. Tá, mas ID? Vamos pegar aqui do inglês. Identification ou identificação. Basicamente, é a nossa carteirinha de nascimento. Sei lá se é esse o nome. Se não for, também tanto faz. É basicamente a nossa documentação. Nossa documentação é única. Só existe um CPF no mundo que é o nosso. Não, ninguém tem o mesmo CPF que a gente. Só quando morre. Mas daí é outros 500. Então, pensem assim, uma identificação serve para exatamente uma tag. Então, a ID significa exclusividade. A ID só aplica em uma tag. O que faz isso aqui? Basicamente, quando a gente colocar, vamos dizer, uma class igual, a gente coloca numa tag duas coisas. A nossa class e nossa ID. Quando a gente vê a formatação do texto, o ID vai sobressair a class, por causa que o ID vale mais do que a class. É isso. Além também de ID pode servir como um link para o nosso site. Vamos ver, nós podemos
colocar um link, e quando a gente clica, vai direto para uma ID específica. Mas lembra, IDs são exclusivas para cada tag. Uma tag não pode ter mais... Ela pode ter várias IDs, mas várias tags não podem ter a mesma ID. Pense assim. Já cortamos isso dos pensamentos. Então vamos lá. Opa, isso aqui está escrito errado. Isso aqui mata o código. Vamos colocar aqui, vamos dizer, daí um H1. E eu vou colocar meu site de Bloodborne. Obras que eu gosto. Então, vai ser assim que vai ser. Então eu vou colocar aqui Bloodborne. E eu vou colocar um parágrafo escrito Bloodborne é massa. Não tem problema. Tá foda aqui, o teclado é diferentinho. O jogo é massa. Nossa senhora, cara, eu não tô conseguindo escrever. Então pronto. Quando a gente abrir o nosso site, o que vai acontecer? Como esperado, nada. Só vai ter aqui a nossa mensagem. Porque o que a gente fez? Nada no nosso CSS. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar um body traço HTML. Tá bom. Vamos já experimentar. Body.html. E daí tem o ponto header. E o nosso arroba header. Arroba não. Hashtag header. Então, o que faz com que isso aqui... O que cada coisa disso aqui faz? Quando que eu sei que é ponto? Quando que eu sei que é hashtag? Quando eu sei que não é nada? Então, quando não há nada... Ó, não há nada. Não tem ponto e não tem hashtag. Você está se referindo à tag inteira do HTML. Então, se eu colocar, vamos dizer, P, então todos os meus parágrafos vão seguir a mesma formatação. Só se eles tiverem uma class, daí é um tchan. Mas, ó, basicamente toda vez, eles vão seguir essa escrita aqui. Então, basicamente, isso aqui é para quando você não quer escrever classe. Esse aqui, opa, que eu não sei o que eu fiz, espera aí. Tô ligado que eu... Não tô ligado o que eu fiz. Pronto. Isso aqui, ele vai servir para todas as tags. Então, ele escreve tags em geral. Todas que forem body e estiverem dentro de HTML. E não pode ter espaço. E ponto. Ponto é para classe. Quando você quer falar de uma classe, você coloca ponto header. E quando é hashtag, você está falando de uma ID. Eu não vou falar de uma ID, eu só vou falar desses dois. Então, no meu body, eu já vou fazer isso aqui. Na real, eu vou escrever de você depois. Vamos primeiro começar com o header. Então, a gente vai falar sobre background. Background. O que background é? Fundo. Plano de fundo, mais especificamente. Mas vamos considerar como fundo. Aqui eu vou colocar tudo de background. Vamos começar com background color. Nosso background color eu vou colocar como puro preto. Um puro branco, na real. Ó, na real, puro branco não funciona muito. Então, vou colocar aqui. Não pode fazer assim, tem que fazer assim. E daí eu vou alternar aqui. Vou colocar um vermelhinho. Pronto. Agora é pra tá... Se eu não fiz nenhuma caca, é pra quando eu abrir isso aqui, ó, tá vermelho. Mas tá vendo que tem uma barra branca aqui? A gente vai trabalhar nisso depois. Por enquanto, a gente vai trabalhar com outra coisa. Ó, nós temos o nosso background color. E agora eu vou querer colocar uma imagem. Eu vou colocar então background image, que é autoexplicativo. Background imagem. Plano de fundo imagem. Então a gente vai colocar um URL, abre parênteses. Agora, olha a pegadinha. Se cair uma pergunta na prova de como colocar imagens no CSS, vocês não vão colocar ponto barra a palavra. Por favor, não coloca ponto barra. O correto é ponto barra. Ponto barra é CSS. Ponto barra é HTML. Ok? 2 pontos. Lembrem disso. 2 pontos para CSS.
Daí eu vou colocar aqui o resto, né? Que é imagem, image, não, o quê? Ah, é que eu coloquei dentro. Images, Bloodborne Background. Pronto. Agora quando eu olhar aqui, vai estar assim, mas ó. Todo mundo que tem olhos vê o problema. Claro, se não vê, daí é um problema. Essa imagem aqui, ela tá pequena. Mas, então vamos colocar aqui, ó. Background, size. E eu vou colocar como cover. O que cover faz? Vai cobrir. O size significa tamanho, então ele vai cover, vai cobrir. Só que como já estava cobrindo a nossa div inteira, a gente vai ter que colocar um tamanho manualmente. Só que, né, vamos só colocar aqui, por causa que no caso da maioria das pessoas vai ser, eu vou ter que colocar também um background repeat. O que é background repeat? É para ver se o background ele vai se repetir ou não vai. É só isso. Se ele for se repetir, eu vou colocar repeat. Se não, eu vou colocar aqui no repeat. Eu não quero que meu background repita. Por causa que, né, nas regras do HTML, no CSS, se a imagem ela não cobre a posição que foi demandada, ele vai repetir essa imagem até ele cobrir tudo. É isso. Deixa eu dar uma respirada, povo, que eu já falei demais. Ui. Mas ó, se eu agora ver o meu problema aqui, ainda está aqui. Então vamos colocar um if e um height nisso aqui. Se vocês não se esqueceram do HTML, que daí é um problemão se vocês se esqueceram. Nossa senhora, tô tendo um aneurisma. Se vocês se... Puta merda. Ah, vocês entenderam. Basicamente, width é largura, height é altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, 800 pixels de altura e 100% na largura. Pronto, minha imagem tá assim. Tá bonita? Não, é só como exemplo. Agora, essas barras aqui não são feias pra caralho? Vamos começar a usar essa linguagem, porque isso aqui tá horroroso. Só pra deixar na cabeça de vocês que isso aqui não é pra ficar. Então a gente vai colocar aqui body. Eu vou colocar aqui, como o body ele tá cobrindo tudo que tá no corpo do site, eu vou colocar aqui margem. Vamos neutralizar a nossa margem? Margin. Margin. Vamos tirar essa desgraça. Ah, vou até escrever duas vezes. Então eu vou colocar aqui, ó, 0 pixels. O que isso vai fazer? Isso aqui vai neutralizar os lados. Problema, a parte de cima tá feia ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um padding. O que um padding significa? Eu não sei em inglês, vou ser bem sincero. Então quando vocês querem se lembrar da palavra, pensem naquele filme, o Paddington. Se você não sabe o que é Paddington, é um filme muito bom. Mas ó, deixa eu escrever aqui, eu vou mostrar. Paddington. Nunca mais se esqueçam disso aqui. Filme muito massa para assistir com a família. E é massa. Assistam. Vale a pena. Mas ó, padding. É por isso que eu me lembro toda vez disso aqui. E eu vou colocar aqui um padding de 0px também. Que saco. Eu sempre erro isso aqui. Erro isso aqui. Não mudou nada. Por quê? Eu não sei. Vai ficar assim. Até eu descobrir. Deixa eu... Deixa eu ver o que eu errei. Tá, de acordo com as vozes da minha cabeça, isso aqui vai ficar para sempre. Então fica assim. Uma hora eu vou alterar e eu vou deixar uma cor isso aqui para saber que tá errado. Pronto. Então, agora eu tenho uma cor no meu fundo também. Que eu coloquei color. Se eu não estou enganado, é só color que eu coloquei. Não, coloquei background. Eu vou explicar o que é background também. Essa tag aqui. Por que esse background ele serve para a página inteira e o outro de baixo não? Por causa que a gente está escrevendo na parte onde que fala da tag inteira do body. Por isso. E aqui no header está falando da classe.
Agora, esse código não está longo, essas 4 linhas, então vamos neutralizar metade disso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos só colocar background. Dois pontos. Dois pontos. Então eu vou colocar agora. Vamos colocar uma cor. Vou colocar aqui o preto mesmo. E eu vou colocar o URL exatamente do jeito que eu coloquei. Images, Bloodborne background. Eu vou colocar um no repeat. Center, center. O que que significa? Eixo X e eixo Y. Beleza? Como que eu escreveria isso aqui sem estar nessa coisa aqui? A gente falaria background position. Daí a gente ia colocar, vamos dizer, 50px e 50px. Ou eu poderia colocar background position x. Mas, como está tudo isso aqui escrito na página do index de vocês, e se vocês colocarem nos comentários, vocês vão conseguir ler, eu não vou ficar entrando muito a fundo. Então pronto, agora isso aqui está pronto. Tá bonito, questionavelmente bonito. Mas olha só, onde está o nosso texto? O nosso texto está preto e ele está aqui. Isso é bom? Não, não é. Não é bom. Não é. Tô ficando maluco já. Mas o bom é que vocês prestam atenção quando. Sei lá também se vocês prestam. E talvez vocês perguntem qual que é a diferença de padding e de margin. Vamos voltar aqui no meu famosíssimo Paint. Margin. E vamos colocar aqui padding. A diferença, ela é bem pequena, mas esse tipo de pergunta é o que mais vai cair na prova. O passarinho me contou. Então, vamos dizer que eu tenho um elemento aqui. Ó. Vamos dizer que eu tenho um quadrado. Que droga. Um quadrado. O que margem vai fazer? Ele vai fazer um segundo. Ele vai fazer um segundo espaço nesse quadrado aqui, que vai ser a minha margem. Então, nenhum elemento pode estar dentro dessa margem aqui. É isso. Se eu colocar cor nessa margem, vai ficar colorida. Tá, mas e o que padding faz? Vamos dizer que eu tenho um elemento. Vamos colocar aqui, ó. Macarrão, porque eu tô com fome já. Macarrão. O que o padding vai fazer? Nosso quadrado, o padrão, vamos colocar da mesma cor. O padrão seria ele estar bem coladinho, ele estaria assim. Só que o padding, vamos dizer que eu coloque um monte de px. Um monte de pixels. O nosso quadrado ele vai, ó. Tome. Na realidade eu menti. Droga. Droga. Falei errado, desculpa pessoal. Vamos colocar que eu tenho macarrão. Nossa, escrevi tudo errado, mas se vocês estão conseguindo ver que está errado é porque vocês estão prestando atenção. Ó, o tamanho padrão seria isso aqui. Só que como eu coloquei padding, o padding ele vai fazer espaço entre a escrita. Então aqui, ó, eu coloquei um padding maior, então ele vai dar mais espaço entre a escrita e a borda do elemento. Enquanto a margem vai aumentar o tamanho o tamanho tipo fora do elemento. Enquanto a margem é externa da margem, do margin, é externo. Esse aqui é interno. Então ele vai fazer uma margem entre o elemento e a div. Enquanto esse aqui vai fazer uma margem entre a div e o fora dela. Entenderam? É um pouco complicado, mas se vocês prestaram atenção, vocês não vão entender ainda, porque eu expliquei mal. Mas eu não tenho mais o que fazer. Vamos lá.
Voltando ao problema. Então, aqui dentro dessa bendita div, dentro disso aqui, a gente tem um grande problema, que eu não consigo ver meu texto. Meu texto está aqui na esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu olhar aqui, rapidinho. Eu vou colocar um display flex. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai fazer com que o elemento que eu estou falando é flexível. Então, agora que ele está flexível, eu vou colocar um flex direction. Flex direction. A gente tem... Nossa senhora! Nossa! Pronto. Flex direction. O que flex direction pode ser? Ele pode ter duas coisas que o flex direction pode ser. Column, que é coluna. Coluna. De cima para baixo. E o outro é row. Row é... Porra, pera aí que eu esqueci. Que é esquerda para direita. Eu esqueci como é que é a palavra em português. Mas é de esquerda para direita o row. Aqui nesse caso, eu quero fazer que um elemento, cada escrita fique uma em cima da outra. Então eu vou colocar um column. Pronto, agora a gente falou aqui todas essas coisas, mas isso aqui vai fazer alguma coisa? Não. E eu vou colocar um justify content. O que é que justify content faz? Eu vou pegar um espaço aqui para eu explicar isso para vocês. Eu vou colocar o justify content e align items. Então, eu vou pegar aqui as informações do flex. Eu vou fazer uma página aqui no nosso flex para tentar explicar. Ah, pior que isso aqui. É um saco de explicar. Na real, deixa eu pegar essa parte aqui do nosso site. Vamos lá. Na real, vamos fazer isso aqui pelo Google. Aqui, ó. Cadê o Paint? Aqui, ó. Ó, uma coisa, ficou bem. O professor não explicou exatamente isso, mas vamos lá. Eu vou entrar numa forma bem técnica de explicar isso aqui, ó. Quando a gente fala da nossa tela, vou deixar. A gente tem aqui, ó, nossa tela principal. A gente vai ter dois eixos. O eixo. Pera aí. É o eixo de cruz. E o nosso. E a gente tem outro eixo que se chama o eixo principal. O que acontece aqui? O Justify Content. Quando a gente trabalha nele, a gente está trabalhando nesse eixo aqui, ó. No eixo principal. Desculpa pela escrita também, né? O Justify é nosso eixo principal. Então, quando a gente trabalha, a gente faz isso. A gente está mexendo. Vamos dizer que eu quero mexer, que eu quero colocar Justify Content Center. Se meu conteúdo está nessa localização aqui, ele vai para o meio. Ele vai aqui para o meio. Vamos colocar pior, vamos colocar assim, ó. Ele está aqui, ele vai agora para cá. Só que, ó, ele não mudou a altura dele. A altura dele não muda, por causa que esse é o nosso eixo de cruz, nosso cross axis. Esse a gente configura usando o align items. É align items? É, align items. O align, ele vai modificar a nossa localização aqui. Então, em vez dele estar aqui embaixo, ele vai aqui agora quando a gente colocar center para cá. Parece bem básico, mas espera aí. Tem uma coisa que acontece. Sabe qual é o problema? Tá vendo essa pequena tag? Espera aí. Deixa eu só mandar isso aqui para o lugar certo. Tá vendo esse flex direction? O que o flex direction ele faz de verdade? Flex direction ele vai alterar
como é observado ambos esses eixos. Tá vendo que o Justify fica aqui e o Align fica aqui? Quando você usa um Flex Direction, eles vão mudar de localização. Então, o que antes estava aqui, era o nosso main, agora vai ser para lá. E o nosso cross vai ser para lá. Quando o Flex Direction é aplicado como column. Então aqui, ó. Aqui agora vai ser vermelho. E aqui... Ah, que droga. Vamos colocar o baldezinho, vai, que é mais fácil. E aqui vai ser vermelho. É complicado? É. Eu sei que é. Mas então, o que vocês precisam entender? Justify, esquerda para a direita, align, de cima para baixo, até um flex direction column ser usado. Daí é o contrário. Isso foi explicado? Não. Isso vai ser cobrado? Não sei. Por isso que eu estou falando. Não se confundam. Por favor. Justify, esquerda para direita, align, de cima para baixo, até flex direction ser usado. O flex direction mais específico, column. Se não for column, se for row, continua normal. Por favor. Por favor, por favor. Escutem isso. Ai, é bastante coisa, povo. A gente tá tipo na metade ainda. Deixa eu ver o tempo de gravação disso aqui até agora. 27 minutos. Vamos lá. We must go forth, comrades. Tá, agora nossos itens estão eles estão alinhados. Agora, ó, tá escrito aqui. Só que vocês podem ver, isso aqui não tá bonito. Então, eu vou simplesmente mudar uma coisinha aqui. Eu vou colocar aqui. É font color. Eu não sei o nome só. Eu vou ler aqui no meu... Na real não tem um font color não, povo. O que aconteceu aqui? Vou colocar aqui, ó. Um H1. Color. E colocar um vermelho. Pronto, ó. Tá vendo que agora meu H1 inteiro está vermelho? E agora se eu colocasse também aqui um P, que é a minha tag inteira, eu vou colocar um color. Vou colocar um azul bem claro para vocês verem a diferença. Pronto. Agora a gente tem as cores. Basicamente isso. E olha, vocês viram que isso aqui foi arrumado? Não sei como, mas tá. Boa parte de web design é assim, tá? As coisas que se consertam sem você pensar. Sabe, eu já quero alterar uma coisa aqui para eu não ter que falar disso depois. Então, vou colocar aqui um text shadow. Que eu quero mostrar aqui sombreamento de texto para vocês. Eu sei que eu acho que seria melhor para vocês. Ah, Henrique, por que você não chega e coloca tudo de sombreamento em uma parte, tudo disso aqui em outra? Porque sim, isso aqui eu já estou queimando meu cérebro, eu já não sei o que falar sobre. Eu já tô apagando umas coisas aqui que eu já falei sobre, pra não ficar tão horroroso. Me deem um segundo aqui que eu tô trabalhando nisso. Vamos colocar um text shadow.
Vamos lá. Text Shadow, eu vou querer colocar uma coisa bem basicão. Ó. 0px, 0px e 10px. Eu vou colocar uma cor. Então, qual que... Ah, peraí, deixa eu colocar uma cor. Aqui, ó. Assim, ó. Vou colocar algo mais fácil de analisar. Pronto. Tá, o que, que cada um desses aqui significa? Esse 0px, quando vocês tiverem alguma coisa falando sobre direção, sempre levem essa ordem. Então, aqui, esse primeiro aqui é o x, é o eixo x. Então ele vai mexer na localização de esquerda para direita. Quanto mais, tipo, você colocar aqui, eu acho que, vamos pensar aqui, 360, vamos colocar 15px. Ó, 15px pro lado, para direita. Não sei se funciona assim. É, funciona assim. Se eu colocar menos 15px ao lado. É isso. E esse aqui é a mesma coisa, só que para baixo. Então, se eu colocar, vamos dizer, 20px, ele vai ser 20 para cima. Não, 20 para baixo. Mentira. Mas vocês entenderam. Enquanto esse aqui, vai, se eu não me engano, é o tamanho geral. Então, se eu colocar, vamos dizer, 100px, ele vai crescer 100px, mas ele vai continuar na mesma frequência. Tipo, ele vai ser, ó, é um pouco rosa aqui. Eu acho que vocês nem conseguem ver. Enquanto se eu colocar, vamos dizer, 2px, ele vai ficar uma borda bem poderosa. Eu vou deixar do jeito que estava antes, que era 10px, que daí fica assim. E a cor é a cor. Vou deixar como rosa para vocês verem a diferença. E vamos mexer aqui, ó, font size. Font size é o que é a mesma coisa do background size, é o tamanho da fonte. Então vamos colocar aqui, ó, 25px. Não é muito grande, se eu não estou enganado. É até menor do que já estava. Então vamos colocar 75. Ó, grande agora. Se eu colocasse font weight, é quão negrito ele é. Quão poderosa essa fonte é. Então vamos dizer que eu quero 20%. Ele vai ficar bem fraquinho. Se eu colocar 100%, não mudou nada. Eu não sei. Tá certo isso? É, negrito peso da fonte, é o quão poderosa ela é. Mas ela não tá mudando muito. Tá, é isso. E daí teria um font family, mas eu não baixei uma fonte. Então, o que, que eu vou fazer? Como eu estou com uma preguiça enorme de baixar uma fonte, na real, eu acho que o certo do processo seria... Vamos aqui no nosso da fonte. Vou pegar qualquer coisa aqui. Vou pegar esse gastro. Não, quero arquivo ttx. Pô, mas é tudo pago, cara. Aí não. Vamos baixar. Eu vou aqui na minha pasta. Vamos lá. Aqui, ó. A gente vai extrair o arquivo padrão. Esse aqui é o correto. Ele está como arquivo TTF, vamos analisar. Por causa que ó, OTF funciona também. Então a gente vai aqui.
Pera aí, eu não me lembro qual que é a pasta apenas que eu tô. Na real, o certo seria fazer assim. Deixa eu copiar o arquivo. Vídeo arquivo, vem aqui. CSS. Não. Ah, na real a gente tem que criar uma pasta. É, tem que ir aqui em CSS. Criar uma pasta, novo. Colocar como fonte. Mandar pra cá. Colocar aqui. Pronto. Agora a gente tem a fonte. Só que o problema, ela não vai ser, ela não tem como ser usada aqui. Então a gente vai ter que fazer uma coisa bem interessante. Bem interessante. Então a gente vai chegar aqui, a gente vai aqui em cima, a gente vai colocar um arroba import. O arroba é utilizado para isso. Não sei por quê. Deixa eu só analisar exatamente como é. Daí a gente vai colocar um import, URL, abre página, coloca aspas e coloca o arquivo. É para estar correto, se não está, eu não faço ideia e tem que colocar um ponto e vírgula, senão o código inteiro explode. E eu vou colocar aqui, ó, vou colocar no meu body inteiro. Vou colocar aqui um font family, dois pontos, barra, e eu vou colocar aqui, como é que se escreve? Ah, tá, pera, eu tenho que fazer um pouco diferente. Antes de eu fazer essa parte aqui, eu tenho que colocar aqui, ó, arroba fontface, que é como que a minha fonte vai ser escrita. Então, eu vou colocar aqui, e eu vou colocar font family, vou especificar qual que é a família da minha fonte. Eu vou colocar o nome dela, é igual não, é dois pontos. Vou colocar como maneiro. Vou colocar dois pontos, barra. O que eu errei aqui? Eu vou colocar o CRC, que é source, se vocês não se lembram. URL, abre o ponto, dá dois pontos, barra. Opa. Opa, eu coloquei isso aqui errado, porque eu coloquei dentro do CSS. Deixa eu entrar nas minhas pastas novamente e alterar esse arquivo que eu fiz de forma errada. Então, em vez de eu colocar o fonte dentro do CSS, vou aplicar aqui. Agora, se vai funcionar. Ah, e eu também esqueci de colocar isso aqui, né? Font family tem que ficar como maneiro. Ah, é. Agora funcionou a minha fonte. Se vocês tinham dúvida de como era o processo, é assim que é o processo. Eu sei que eu não falei muito, mas é por causa que nem eu sabia exatamente como é que era o processo, mas adivinhei. Coisa boa, não é? Então, ó, agora tá essa bosta dessa fonte aqui, porque ela é horrorosa. Mas vocês entendem como funciona agora. Então deixa eu apagar mais umas coisinhas do que eu tinha que explicar. Font size, font weight. Ah, tem font spacing também que eu não coloquei. Já falo. E eu vou colocar aqui um letter spacing só pelos memes. Vou colocar aqui, ó. Letter spacing, como está escrito em inglês, alguns não sabem, na real a maioria não, mas se você transformar para português, você consegue pensar, ó, espaçamento de letras. Letras, spacing, espaçamento. Então, espaçamento de letras. Então, eu posso colocar tipo 5px, que ele para cada letra vai dar 5 pixels de tamanho. É isso. Mais um item da lista é cortado. Yep. E meu text shadow também. Vamos lá, ó, tamo quase. Tamo quase, povo. Tamo quase.
Vamos lá que nós estamos quase. Nós conseguimos, nós estamos prontos. Vamos lá. Deixa eu dar uma respirada só, povo. Dá uma acalmada aí. Ai, ai. Vamos lá. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou sair dessa div aqui por completo. Eu vou colocar uma div chamada pai. Que eu quero colocar, eu quero mostrar para vocês como fazer margem, é, circular, fazer círculos e com isso colocar em ordem várias imagens uma do lado da outra. E também as últimas duas coisas eu vou falar de Media Curves e Media Curves no geral, assim. Então, a classe que eu vou utilizar é a Pi. E dentro dessa div Pi eu vou colocar div class opa, filho. Eu repeti isso 3 vezes. Que saco. Eu esqueci disso aqui. Pronto. Eu vou colocar dentro delas uma imagem cada. Vamos lá. Se vocês não se lembram, mg opa, source igual a ponto barra images. Eu vou colocar o Alfred. Eu vou colocar a nossa. Deixa eu ver. A besta clerical. E eu vou colocar a. Hunter's Mark. Agora, no meu site tá assim. Tá feio, né? Olha só, tá tudo um em cima do outro. Não quero assim. Quero deixar uma coisa do lado da outra, do mesmo tamanho e circular. Interessante, não é? Interessante. Vamos lá. Vamos fazer isso mesmo, então. Então eu vou fazer um por vez. Eu vou primeiro fazer os filhos, por causa que eles são mais de boa. Eu sei que não é a ordem correta de fazer, mas eu quero fazer assim. E ninguém vai me parar. Eu vou colocar 200 px em cada. Eu vou colocar o if de 200 px também. Eu vou colocar um background color neles. Opa, tá tudo escrito errado. Não escrevam errado na prova, por causa que isso é errado. Olha só. Tá tudo enfiado um em cima do outro agora. Oh, não. É por causa que eu também... Sabe por que eu não... O que aconteceu? Aqui é um problema básico. Ó. Se tiver alguma coisa de que a gente tem que corrigir uma, um problema no site, vai ter isso aqui. Por causa que, ó, o que aconteceu aqui? Eu não alterei o tamanho da minha imagem também. Então, a minha div, ela fica menor. Óbvio, minha div está menor, então uma está do lado da outra. Só que a minha imagem, eu não mudei ela de tamanho. Então, o que vai acontecer? A minha div está pequena, mas a minha imagem não. Então, as imagens ficam tudo em cima da outra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar class filho também nas minhas imagens. Pronto, agora todas elas são do mesmo tamanho. Agora, eu quero também fazer uma arredondada nelas.
Eu quero fazer com que elas sejam um círculo. Eu quero um círculo. Seguinte, um círculo. Ficou claro que eu quero um círculo? Ai, ai. Ai, que estupidez. Cadê aqui? Eu tô procurando só como fazer certinho. Que eu me lembro como é que é, mas eu quero fazer exatamente. Nossa, pior que eu tô cegueta, pera aí. Gente do céu, eu não acho isso. Meu Deus, eu não acho. Ai. Cadê esse bendito border radius? Que eu quero ver exatamente como escrever ele. Um segundo. Vai abrir aqui na minha tela pra eu ver. Tá com bloco 3. Aqui, eu achei, finalmente. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um border radius. O que border radius faz? Deixa eu só ver se eu tô fazendo o vídeo certo. Tá certo. Border radius. Então, border radius, pela palavra do inglês, eu acho que vocês já teriam conectado um com um. Eu estou vendo se eu escrevi. Aqui. É assim, radius. Raio da borda. Então, como que eu escrevo esse raio da borda? Eu vou colocar 4 números nele. Eu vou colocar, vamos dizer. Eu quero colocar. Bom, se eu colocasse 50%, 0, 0 e 0. Sabe o que vai acontecer? Apenas o canto superior. Eu não coloquei uma borda ainda. Pera aí. Esqueci de colocar. Vou colocar aqui também a cor da minha borda. Deixa eu só ver se eu não tenho que fazer isso aqui mais de boa. Vou colocar um border color. Gente, eu não sei se eu criei uma borda para começar, na real, por causa que... eu tô esquecendo disso. Border width. Aqui, ó. Por causa que nesse caso aqui eu tô colocando cor em algo que não existe. Ué? Gente do céu, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Tipo, eu sei que se eu copiasse aqui no meu código, tava tudo certo. Ah, é por causa que é um PNG. Mas é pra eu ter colocado cor na minha borda já. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar apenas aqui um border, vou colocar todos os valores, por causa que é o mesmo esquema de background, isso aqui. Você pode colocar, só falar background e colocar todos os valores que você precisa.
Aqui nesse caso, eu vou colocar todos esses aqui, que é 2px, sólido, que é o... Ah, agora tá correto. Aí, ó. É caso que eu não sei qual que é o código exato para você colocar isso aqui e transformar em sólido. Mas, ó, tá 50%. Tá vendo que quando eu coloco 50%, tá tudo virou uma bolinha? Bonito, né? Agora, se eu colocasse, vamos dizer, 4 valores. Opa. Colocasse, vamos dizer... Nossa senhora, o que aconteceu aqui? Ele transformaria isso aqui em apenas um canto. Não é interessante? Por causa que, ó, vamos pegar aqui no Paint para a gente analisar isso aqui. Quando a gente fala de border, na real, tudo na questão, ele vai ser assim. Ele vai começar de cima para... Ele vai fazer de forma horária. É, de forma horária. Então ele vai seguir esse padrão aqui. Então ele vai começar por esse canto aqui, vai por esse canto aqui, para esse canto aqui e finalmente para esse canto aqui. Tipo, se eu mudar um valor aqui, vamos colocar 50% também, ele vai ficar uma casinha para eles. Entenderam? Espero que sim. Então ele sempre vai seguir uma forma horária. Formos as bordas, algumas delas tem mais. E agora, vamos fazer o que a gente fez aqui, com essas imagens aqui. Então, vamos pro pai aqui. Vamos falar do pai da criança. Vamos colocar um flex direction. Ó, lembra do que eu falei lá no começo sobre align items justify content? Então, vamos colocar um flex direction e row. Então, sabe o que eu falei daquele coisa dele alternar? Já que eu estou falando de row, que é de esquerda para a direita, que é o método padrão, ele automaticamente, a gente joga aquele pensamento de inverter no lixo. A gente vai deixar normal. Lembra, o eixo principal, que é o justify, de esquerda para a direita, e o align, de cima para baixo. Então, se eu fiz aqui, ó, eu coloco aqui, ó, justify content. Ou se eu colocasse center? Eu sei que eu vou colocar outro tipo, mas eu vou... Opa. Nossa, eu não tô conseguindo escrever. Nossa! Agora, tá tudo no meio. Mas não funciona assim. Por quê? Por causa que eu não coloquei aqui, ó, ó. Não sei. Eu não coloquei um display flex para ele ficar flexível as informações que eu tô colocando. Ah, agora sim. Ó, agora que eu coloquei display flex, ele ficou do método que eu quero. Mas vocês acham bonito isso aqui? Deixar tudo no meio, tudo junto, tudo amassado. Não vamos deixar assim. Não vamos. Porque já que a gente tá falando de justify, ó, de esquerda pra direita, a gente vai colocar uma nova tag que se chama, nova tag não. Nova característica, space around. Space around vai fazer, ó, espaçado. Então, qual é a diferença de tem três, né? Space around, space evenly e space between. Então vamos colocar um de cada, só para a gente ver, por causa que eu mesmo não tenho certeza do que cada um faz. E eu tenho certeza que o professor vai colocar isso na prova. Eu não sei se eu escrevi certo between. É com dois Es. E ó, space between ele vai colocar o espaço inteiro, ó. Tome e tome. Então ele vai dar o máximo de espaço possível. Space around vai colocar um tamanho justo para cada um. E o space evenly vai tentar misturar os dois de uma forma que fique bom. Evenly. Aqui, ó. Tome. O evenly para mim foi o mais bonito. Deixa eu ver se como é que o around fica. O around fica um pouco mais para esquerda, um pouco mais para direita. Mas é isso. Eu não falei o que é flex wrap, né? Olha,
É quase que é uma tag, que é específica para quando você não tem espaço para fazer o que você quer. Mas se eu colocasse aqui, vamos dizer, display flex wrap. É assim, ó. Eu não vou conseguir mostrar isso aqui, mas na real eu acho que eu consigo, ó. Se eu colocar assim, ó, tome, ele vai pular para baixo. Então, o que o wrap vai fazer? Quando você não tem espaço para os elementos, ele vai mandar ele para baixo. Então, se eu colocasse flex wrap, ele vai alterar e vai mandar para baixo. Se eu colocar no wrap, ele não vai alternar, ele vai deixar assim. E se eu colocar, eu acho que é... Deixa eu ver como é que é isso aqui. É wrap reverse. Ele vai colocar ao contrário. Então, ó, ele vai colocar de cima para baixo. Entenderam? Tomara que sim. 55 minutos de vídeo. Uma horinha pra vocês, povo. E pra mim eu tô aprendendo muita coisa aqui. É a quarta tentativa e a quarta tentativa que tá indo certo agora. Só que ainda tem as partes mais difíceis. Vamos lá. Tá, e eu quero mudar um desses. Eu quero mudar exatamente só um deles. Eu quero colocar. Vamos colocar um ID. Só por causa que é legal falar de ID. Vamos colocar aqui, ó. ID Alfred. Por causa que eu ainda não escrevi nada com ID. Então vamos colocar aqui, ó. Hashtag Alfred. E eu quero colocar um style. Style é estilo. Mas eu quero colocar aqui, ó. Drop. Ah, pera aí, eu tô escrevendo isso errado. Perdão. Uh, Deixa eu ver exatamente como fazer isso aqui. Não tô achando. Ai, eu não tô achando, povo. Ah, eu esqueci também de falar disso aqui no. Também falei, eu não falei de background attachment. Que droga. É que é muita coisa, povo. Sabe, eu digo pra vocês lerem o seu coisa linear e colocar algumas coisas que vocês não entendem no Google Tradutor, que fica bem fácil de entender. É só porque não dá pra colocar tudo nesse vídeo mesmo. Eu tô tentando colocar o máximo que eu consigo. E tá difícil até de eu achar os códigos, imagina. Que droga. Eu nunca acho. Ai, cadê essa droga do Drop Shadow? Aqui, ó. Não é style. Pera aí, eu só não sei onde é que eu tava escrevendo isso. Aqui, ó. É filter. Filter drop shadow. Deixa eu ver. Daí eu tenho que colocar aqui, ó. Essa é a sombra isso aqui, povo. É o mesmo esquema que eu expliquei. E daí você coloca uma cor da que você quer.
E agora, no meu Alfred, vai estar laranja. É isso. E viu como eu coloquei uma ID aqui, ele está aplicando a ID e a class. É isso. Se você colocasse as mesmas informações e alterasse aqui, ele ia alterar no Alfred em específico. Tá? É isso. E se vocês quiserem deixar as coisas fixa, também dá para fazer isso aqui, ó. Background attachment fixed. O que ele vai fazer aqui? Ele vai basicamente deixar fixo no lugar as coisas. Não sei exatamente como isso aqui funciona, vou ser bem sincero, mas existe, e tá no nosso código. Eu quero fazer uma... Eu vou fazer uma div só para mostrar isso aqui para vocês também. Vou colocar aqui, ó. Div, eu vou fazer uma div meio vazia, não tem absolutamente nada aqui. Ah, tá, aquele attachment fixed, na real é para quando você está colocando uma imagem que quando você anda ali dá scroll. É isso. Eu não vou mostrar isso aqui por causa que é um saco fazer isso. Mas vocês podem ver no código de vocês. Tem lá, é aquela imagem onde que você anda de um lado pro outro, mas ela fica parada no fundo. O attachment fixed vai deixar aquilo ali fixo. Simples. Ai, vou colocar aqui, ó. Class grade. Vou colocar aqui, ponto, grade. Eu vou colocar... deixa eu ver como é que faz isso aqui. É filter... Não, não é filter. Ai, eu tô... Se eu não me engano, é background. Linear gradient, daí eu coloco várias cores, é isso. Um exemplo seria isso aqui. Que daí ele vai fazer um... Ah, mas eu não coloquei tamanho, né? Pronto, daí ele vai ficar assim. Deixa eu ver o que que... Ah, vamos voltar aqui pra cima. E eu vou colocar um link. Que eu vou mostrar como fazer hover pra vocês. E eu vou colocar... A class, ela pode ter vários nomes. O professor colocou como BTN, então eu vou deixar como BTN. Só pra ficar claro. O Jojo. Vou colocar um href igual a @Alfred. Então, aqui do jeito que a gente tá, quando a gente vai aqui, ó, olha, vai direto pro Alfred. Mas não tá smooth. Então a gente tem que... a gente pode mexer aqui em cima, se eu não estou enganado, é aqui em cima. Deixa eu analisar. É scroll behavior. É uma palavra meio esquisita, behavior. É. Mas behavior é... Como é que é? Comportamento. Behavior é comportamento. Então seria comportamento do scroll do mouse. É isso. Então se eu colocar aqui, ó, smooth, em vez dele ir diretão pra lá, ele vai chegar aí, ó. E de boinha. Aqui pro Alfred. Então vamos colocar aqui a classe do BTN. E vamos mexer aqui em tudo isso. Vamos colocar, primeira coisa, text decoration. Decoração do texto. Quando a gente coloca um link, ele fica com essa decoração de texto automática, que é horrorosa, que é roxo e azul. E a gente não quer isso. Então a gente pode colocar none.
None significa nada. Decoração de texto, nada. Então ele não, quando a gente, ele não vai ter a linha embaixo, o sublinhado. Vamos ver. E a gente pode colocar uma cor. Colocar aqui um vermelho bem claro. Colocar um background. Aqui pode ser background, color, background normal, tanto faz. E eu vou colocar por último um padding. Lembra o que eu expliquei do padding? Se não, você volta ali no vídeo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, 50 px e 10 px. Ó, peraí que fez um tijolão. Mas tá vendo que o padding ele vai levar a linha até o lugar? Na real, eu quero deixar isso aqui preto. Eu vou deixar isso aqui, eu tenho que alterar. Deixar 50 assim, 10 assim. E pronto. Só que, ó, tá vendo que não muda nada? Quando eu vou, eu quero fazer isso aqui ficar bonito. Então eu vou colocar aqui, ó, btn, dois pontos, hover. O que btn hover faz? Hover é... eu não estou lembrando a palavra exatamente em inglês. Mas, basicamente, hover significa quando você passa em cima. Você passa em cima de algo, você está hoverando aquilo ali. Hoverando. Hovering aquilo. Então, quando você passa em cima, ele vai fazer esse efeito. Então, eu vou colocar aqui um background. Eu vou alterar o background color para preto. Então, se a gente fazer isso, a gente automaticamente consegue ver. Ó, tome, 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 tome. Mas tá vendo que é feio? Então, a gente pode colocar também um transition. Transition. Transition é transição. Eu vou colocar tudo e eu vou colocar 0,5 segundos. Então, agora ó, vai ficando preto. Eu posso colocar, vamos dizer, um color. Tudo F. E eu vou colocar um ladder spacing também. Eu errei na escrita. É com dois T's, ladder. Ai, 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 o que que deu? Branco combustão. E ó, ó, toma. Legal. Você sabe fazer BTN agora. Muito massa, não é? Não é? Eu espero que seja. Eu espero. Eu tenho mais duas coisas para falar. Então vamos fazer uma div lá embaixo. Eu vou chamar essa div de bloco. Eu vou colocar aqui, ó, um elemento. Vou colocar H2. Class. Vamos pensar no nome dessa class. Caixa. Por que não? Vou colocar como boxer. Então agora quando a gente olhar aqui embaixo vai ter algo escrito boxer. Só que eu quero alterar bastante coisa nisso aqui. Deixa eu só ir no lugar certo para eu ver como fazer isso exatamente. Então, eu vou colocar aqui um os mesmos valores. Eu já expliquei tudo isso aqui, então acho que não tem valor, não tem problema de começar a copiar das coisas do meu site. Eu expliquei tudo isso aqui que eu vou estar colocando. Então é bloco. Eu vou colocar aqui, ó, um height de 400 pixels. Eu vou colocar um display flex, que vai fazer com que as coisas se mexam. Um justify content center, que é de esquerda para direita, um align items para o centro também, que é de baixo para cima. Então, eu vou chegar aqui e colocar caixa. Uh, só para eu colocar esses valores aqui. Cadê? Colocar esses valores aqui também. Trocar isso aqui por esses valores aqui só para. Na real, não quero não. Deixar assim.
Pronto, agora eu vou ter um coisa assim. Só que ele não mudou nada. Agora eu vou... Pera aí. Bloco. Deixa eu ver se tá certo aqui. Não. Bloco. Tá certo. Ah, e caixa não é um... Não, caixa é. Vamos falar de border. Então, vou colocar aqui uma border. Border. Eu vou colocar como solid. Borda sólida. Eu vou colocar um border image slice. Não. Vamos pesquisar no Google para que serve isso aqui. Porque que eu não me lembro. Se eu não me engano, é o tamanho da borda, na real. É o tamanho. Não, border width. Vamos ver. Eu vou ter que ler isso aqui. Já volto. É, não faço ideia. Vai ficar como um. Ah, tá. Eu entendi. Um é basicamente o tamanho aqui. E vamos colocar aqui border width 5%. 5. Border width é o tamanho da borda. Se vocês não pegaram. Aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar também aqui, ó. Um display flex, que eu acho que agora ele vai andar. Desculpa pelo silêncio que deu, é por causa que eu cansei mesmo. Beleza, Pisa? Tô há um tempo já escrevendo aqui. Não sei porque ainda não foi pro meio, vou ser bem sincero. E o que eu posso fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui Border Image Source. Border Image, então a gente já pega, ó, imagem da borda, Source é origem. Então a gente vai colocar aqui, vamos ver a cor dele. Então, ó, Linear Gradient. 60 deg, que é 60 graus, se vocês têm dúvidas. Vamos pegar essas duas cores aqui. Só vou catar elas do código lá, meu. E eu não sei por que não mudou. Ah, pera aí, que eu esqueci disso aqui também. Tem que colocar isso aqui, essa mesma informação do bloco aqui na caixa também. Pronto. Agora, por que que não foi pro centro? Pera aí. Ah, aconteceu muita coisa aqui. Ah, colocar background clip. Boa parte dessas coisas aqui eu não sei o que que é. Só. Ah, eu sei por que que isso aqui não tá indo. Por causa que precisa do WebKit.
Deixa eu ver. É, eu preciso adicionar mais uma coisa, que é com WebKit. É, pessoal, agora eu já nem tô ensinando, só tô fazendo aqui mostrando, por causa que isso aqui eu não fazia ideia. Na real, tem que fazer assim, ó. Tem que ser ponto caixa H2, que é pra falar que é esse coisa aqui. Colocar isso aqui. Colocar você. E eu vou alterar você só pra ficar mais fácil de ler. Ah, não. Ah, eu alterei errado. Ah, merda. É, eu vou ficar devendo isso aqui, por causa que... eu não sei por que isso aqui tá acontecendo. De ele não alterar. Eu realmente vou ter que ficar devendo. Porque não altera nada quando eu mexo. Talvez porque tá faltando isso aqui nesse aqui também. E eu vou colocar isso aqui também. Copiar ambos. Não alterou nada. Não. Eu sei que tem alguma coisa com o WebKit. E eu não me lembro qual que é o processo que a gente fez para adicionar o WebKit no nosso código. Deixa eu ver lá em cima. É, vou ficar devendo, piazada. Povo. Tá, e por último eu vou fazer aqui em cima o nosso... nossa nave bar. Ai, tem que fazer um media queries ainda. Pera aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer duas partes esse vídeo. Eu vou parar aqui. E eu vou dar uma parada pra mim. E eu vou fazer a continuação já. Beleza?